Bem-vindos à primeira aula do curso de Introdução a Lacan. E nessa aula nós vamos tratar das influências do Lacan para a gente poder situar ele num contexto teórico ou filosófico. As que nós vamos tratar aqui vão ser a psiquiatria fenomenológica, a linguística moderna, o estruturalismo e a filosofia hegeliana. Bom, vamos começar pela psiquiatria. Primeiro a gente tem que entender de onde que o Lacan surgiu. Ele se formou em psiquiatria e na época em que ele ainda praticava psiquiatria, ele seguiu uma linha chamada psiquiatria fenomenológica. Basicamente essa linha vai dizer que um problema psíquico ele pode ser explicado ou pode ser deduzido da vida que a pessoa teve, da história de vida, sem necessariamente ter uma causalidade cerebral, biológica, orgânica, sem ter a ver com a química do cérebro, né? E já na tese de doutoramento dele, de 1932, chamada Da Psicose Paranoica e Suas Relações com a Personalidade, ele tira já daí um apontamento sobre toda a prática procedente dele em psicanálise. Que ele vai dizer que a paranoia é um desenvolvimento de personalidade, é um modo de ver o mundo, é uma perspectiva sobre as coisas, não uma doença ou algum problema com a química cerebral ou coisas do tipo. Daí a gente já vai vendo a aproximação da psiquiatria fenomenológica com a psicanálise. Mais do que reduzir a causa de um sintoma ou de uma doença a como eu já disse, a uma coisa cerebral, o importante é colocar esse transtorno dentro de um contexto de vida. Você tem que descobrir o que da vida da pessoa que levou ela a desenvolver um determinado comportamento. Disso a gente vai tirar que a realidade não é um fator objetivo, já que cada pessoa tem uma perspectiva sobre o mundo. Esse mundo ele não é uma coisa objetiva e o doido seria aquele que tem uma forma diferente, uma forma defasada de perceber a realidade. Mas cada pessoa tem um mundo diferente e, tendo um mundo diferente, cada pessoa tem uma forma diferente de perceber esse mundo. Inclusive um paranoico ou qualquer coisa do tipo, que a gente chama comumente de doido ou maluco, sei lá. Daí a gente chega à segunda influência do Lacan, que é a linguística moderna. Nós vamos tratar aqui de dois teóricos que influenciaram Lacan, que foi o Saussure e o Jacobson. Bom, o Fernando de Saussure era um linguista suíço, e foi ele que inventou esse negócio de significado e significante que a gente tanto ouve falar dentro do contexto psicanalítico, né? Principalmente sobre o significante. A questão do Saussure é que a partir do significado e do significante a gente consegue operar com essa coisa chamada linguagem. Saussure vai definir que da junção de um significado com um significante tem um bagulho que é produzido que ele chama lá de signo linguístico. Então o signo linguístico são essas unidades, essas entidades que a gente usa para falar. O significante vai ser definido como a imagem acústica de uma palavra. A imagem acústica é uma espécie de representação fonemática dessa palavra, assim, é uma memória acústica que a gente guarda na nossa cognição, alguma coisa do tipo. É a memória que a gente tem das palavras, dos sons das palavras do nosso idioma. E o significado, como o próprio nome já fala, é o conceito de determinada imagem acústica. É a que se refere esse significante. A que se refere esse significante vai ser o que o Saussure chama de significado. E da junção dessas duas coisas a gente vai ter o signo linguístico. O exemplo clássico do Saussure é o desenho de um cavalo e embaixo desse cavalo a palavra cavalo. Então isso vai ser o signo linguístico. Daí a gente vai ver agora que desse esquema básico de significado e significante, o Saussure ele tira tece uma série de considerações. Bom, ele vai dizer que não tem nada da ordem do significante que remeta esse significante a um significado. Por exemplo, não tem nada na palavra cavalo que faça com que a gente possa ligar a palavra cavalo ao animal que ela representa. Não tem nada na palavra relógio que faça com que a gente remeta essa palavra ao objeto relógio. Ele vai chamar esse princípio de princípio da arbitrariedade do significante. Um segundo princípio que também é importante que vai ser importante para o Lacan é o princípio da linearidade do significante. Basicamente, esse princípio vai dizer que a gente só pode falar proferindo um significante após o outro. Os significantes eles são encadeados numa linha, numa sucessão temporal, de modo que não pode emitir dois significantes ao mesmo tempo.
o princípio da arbitrariedade é importante porque com ele a gente pode entender o sistema da língua. O Saussure vai dizer que a língua constitui-se de um sistema de valoração diferencial do signo linguístico. Vamos pensar num sistema que não é diferencial, por exemplo, a tabela periódica, ali da química. Ali cada elemento ele é uma substância, de modo que numa reação entre oxigênio e ferro, se a gente trocar o ferro pelo potássio, a coisa vai dar errada, né? Então, esse sistema da tabela periódica a gente pode dizer que ele é um sistema composto por substâncias. Agora, um sistema diferencial é um sistema em que cada elemento desse sistema ele não tem uma substância ou um valor em si. Esse elemento ele só ganha uma consistência, um valor, pela relação que ele mantém com todos os outros elementos. O exemplo que o Saussure dá no livro dele é que se a gente troca a palavra girafa pela palavra elefante, o resultado é o mesmo, desde que todo mundo passe a fazer o uso da palavra girafa no lugar da palavra elefante. Bom, só que a gente tende a pensar a linguagem como um sistema que não é sistema diferencial, mas como um sistema substancial. A gente tende a pensar a imagem como uma espécie de uma etiquetação do mundo. Tipo, a gente vê uma pedra, a gente pensa que tem uma etiqueta na pedra escrito pedra. A gente vê um copo, a gente pensa que tem uma etiqueta no copo escrito copo. E de certo modo é assim que a gente aprende a falar também. Papai e mamãe apontam um carrinho pra gente e dizem carro. Vão apontar pra vovó e vão dizer vovó. Só que pro Saussure a coisa não é assim. Para ele a palavra carro só tem o valor de designar o objeto carro porque ela não designa nenhuma outra palavra no mundo, assim. Porque ela não designa nem caminhão, nem moto, nem caminhonete, nenhuma palavra, vamos dizer, vizinha a ela. A palavra julgar, por exemplo, outro exemplo, ela só tem o significado que ela tem porque ao mesmo tempo em que tem uma série de palavras, vamos dizer, vizinhas a ela, tipo justiça, lei, tem também uma série de palavras que estabelecem um contraste de oposição a ela, por exemplo, crime, punição. Daí dessa disposição de todas essas palavras que são ou próximas ou contrárias, vai emergir o significado da palavra julgar, desse amontoado de palavras, justiça, moral, lei, crime, punição. Dentro desse espectro tem uma palavra ali, tipo julgar, que ela vai adquirir o significado pela proximidade, pela relação que ela mantém com todas essas outras palavras. E também por ela não ser nenhuma dessas outras palavras, né? Bom, um outro exemplo para a gente entender essa coisa do sistema de valoração diferencial são os árabes, que eles têm mais de 1000 palavras para designar camelo. E aí, nesse sentido, os árabes eles têm uma outra concepção, um outro mundo relacionado a essa coisa, que é o camelo, do que a gente. A gente só tem uma palavra para dizer isso. E um segundo exemplo é o exemplo dos esquimós, que tem mais de 100 palavras para designar branco. Quer dizer, o mundo do esquimó é muito mais rico em branquitude do que o nosso mundo, né? Bom, daí a gente chega no segundo linguista, que é o Rowan Jakobson, que era um linguista russo, que também vai ser muito importante para a psicanálise lacaniana. Ele tem um texto intitulado Dois Aspectos da Linguagem e Dois Tipos de Afasia, no qual ele vai observar duas funções da linguagem, que é a função de combinação, que constitui a função da contextura da linguagem, do contexto, e uma outra função que ele vai observar é a função de seleção, que é a operação de substituir uma palavra por outra. É uma espécie de concorrência entre as palavras para a gente saber qual palavra que a gente vai usar numa frase. Um exemplo é uma decisão que a gente tem que tomar a respeito de se a gente vai empregar uma palavra ou um sinônimo dela. Por exemplo, quando a gente quer dizer que uma coisa é boa, agradável, excelente, prazerosa, a escolha que a gente faz, a seleção que a gente faz entre essas palavras tem a ver com essa função que o Saussure identificou, que é a função de seleção. Agora a gente vai ver o que é uma afasia, que também está nesse texto do Jakobson. Uma afasia, em geral, é uma perturbação de ordem neurológica na função da linguagem. Eu vou deixar um link do YouTube aqui para vocês poderem ter um exemplo do que é essa coisa da afasia. No texto que eu citei acima do Jakobson, ele vai se debruçar sobre dois tipos de afasia. Um tipo em que é a função da combinação que está prejudicada, e o segundo tipo em que é a função da seleção que está prejudicada. Na afasia, em que o defeito é na combinação, o sujeito ele vai ter mais facilidade com nomes e as palavras que tendem a ser substantivos, que tendem a ter um significado, e vai ter muito mais dificuldade com o emprego de conectivos ou advérbios, que vão fazer a ligação entre esses nomes, né? Ou mesmo verbos e tal.
Nesse caso, por exemplo, o sujeito ele é capaz de nomear um objeto, mas ele não é capaz de dizer para que esse objeto serve. Então, por exemplo, o cara vai olhar uma faca e vai dizer faca, navalha, ponta, corte, mas ele é incapaz de formular uma frase do tipo: mas a questão é que essa é uma faca muito boa, porque nessa frase você tem uma série de conectivos que vão estar em torno dessa palavra faca, vamos dizer assim. Na afasia, cujo defeito é a seleção, as palavras que constituem um contexto, elas tendem a ser preservadas, e aquelas que nomeiam, vamos dizer, os substantivos, elas tendem a sumir. Se o cara vê uma faca, ele é capaz de dizer para apontar, para fincar, para cortar e tal, mas ele é incapaz de dizer, empregar esse nome faca ou mesmo sinônimos de faca, porque ele tem um defeito na seleção, ele tem um defeito nessa escolha de, vamos dizer, sinônimos, assim, para simplificar. Bom, então Jacobson vai dizer que o primeiro tipo de afasia, cujo defeito é na combinação, a figura estilística prevalente para esse cara vai ser a metáfora. Que ele vai dizer, esse cara ele pode trocar cada palavra que ele vai usar por outras. No segundo tipo, o Jacobson vai dizer em que a falha é a seleção, o Jacobson vai dizer que a figura estilística priorizada por esse sujeito vai ser a metonímia, em que o sujeito vai encadear um monte de coisa, um monte de conectivos, de palavras, só que sem dar uma ideia de qual é o significado geral, de qual é o sentido dessa frase. Daí disso a conclusão que o Jacobson chega é que toda forma de comunicação, até na pintura, por exemplo, vai carregar consigo uma predileção, ou por uma figura estilística, pela figura estilística da metonímia, ou pela figura estilística da metáfora. Daí ele vai dizer, por exemplo, que o Renascimento e o Surrealismo são correntes artísticas que têm uma predileção pela metáfora, e vai dizer, por exemplo, que o Dadaísmo ou o Cubismo são correntes artísticas que têm uma predileção pela metonímia. Para dar um exemplo, para tornar isso um pouco mais tátil, essa coisa da metáfora e da metonímia, eu peguei lá o slogan da Nike, que é tipo, just do it, tipo, só faça isso. Mas fazer o quê? Qual é o sentido dessa frase? O que ela quer designar? Essa frase não te dá uma ideia de totalidade, por isso que essa frase está mais no eixo metonímico. E um exemplo de uma frase que é mais metafórica é aquele slogan antigo da máquina de lavar e geladeira e tal, que não é uma Brastemp. O atributo não ser uma Brastemp supõe que essa outra máquina de lavar que está sendo designada, ela é inferior a essa máquina que é a Brastemp. Mas o que é essa máquina que é a Brastemp? Bom, em Brastemp vai estar aglutinado dentro desse nome todas as qualidades que fazem de uma máquina boa, sem estar explicado quais são. Vai ser uma metáfora para dizer o que significa uma máquina muito boa. Um exemplo mais elementar ainda é o joguinho de adivinhação que a gente faz com criança. Eu vou dizer assim, por exemplo, é rosa, tem 4 patas, nariz de tomada. Aí a criança vai dizer, é um porco. A amarração ou o significado desses significantes concatenados, ele só surge depois, quando um significante vem e dá sentido para esses significantes precedentes, né? Daí, se a gente pegar esse exemplo do porco, enquanto a gente está encadeando uma palavra na outra, sem surgir o significado, a palavra porco, o Lacan vai dizer que a gente está numa vertente metonímica da comunicação, que é uma vertente em que o sentido está ausente, e o Lacan vai empregar uma formulazinha para metonímia que vai ser de palavra em palavra. Daí quando a criança nomeia, diz, é um porco, o Lacan vai dizer que nesse momento a metáfora adveio a essa cadeia significante, adveio a essa cadeia metonímica. E aí essa palavra porco, ela significa todo aquele resto. Agora a gente tem uma noção de totalidade, uma noção de significado dessa frase, dessa concatenação de significantes que estava sendo proferida. E o Lacan vai dar a fórmula da metáfora, que vai ser uma palavra por outra. Só fazendo um parêntese, é que aqui palavra, nesse contexto, não precisa ser uma palavra só. Uma junção de várias palavras também é uma palavra. Daí a fórmula do Lacan, uma palavra por outra. Aquele monte de palavra que vinha antes como metonímia, substituídas pela palavra porco, vai ser uma palavra por outra. Vamos pegar agora a terceira influência do Lacan, que vai ser o estruturalismo francês. Essa terceira influência, o pensamento estruturalista, ele surgiu quando um antropólogo francês chamado Lévi-Strauss, ele transportou o esquema elementar da linguística para uma análise antropológica.
para uma análise de sociedades indígenas. Basicamente, o que o Lévi-Strauss fazia era pegar o sistema de significação de uma língua, esse sistema diferencial, e usar esse sistema diferencial para uma análise antropológica. O que saía daí é que o sistema de parentesco ele obedecia às leis de atribuição de sentido, tal como as leis de atribuição de sentido da linguística. Ele obedecia a um sistema de valoração diferencial, tal como a linguística obedece a um sistema de valoração diferencial. Um segundo aspecto que o Lévi-Strauss pegou da linguística para fazer uma análise das sociedades indígenas é que, para a gente fazer um uso de uma linguagem, a gente não precisa conhecer as regras dessa linguagem, não precisa ter conscientemente, não precisa saber conscientemente as regras gramaticais de uma língua para a gente poder fazer o uso delas. E o que ele observou é que nas sociedades indígenas, as leis de aliança, as leis de parentesco, o modo com o qual você se relaciona com a autoridade, coisa do tipo, as pessoas elas seguem uma espécie de uma regra tácita, uma regra inconsciente, e sem ter nenhuma noção de por que elas praticam essa regra. Do mesmo jeito, a linguagem, a gente chega no mundo e a gente não tem consciência das regras da linguagem, mas a gente consegue fazer o uso da linguagem. Daí, o Lévi-Strauss, comparando os diferentes modos de se relacionar dentro de cada povo, dentro de cada sociedade indígena, ele notou que o sistema de afeto ele circula dentro dos papéis sociais e esse modo como o sistema de afeto circula ele é um modo relacional não substancial. Daí, comparando os diferentes modos de relacionar, os diferentes modos de laço social funcionando dentro dessas tribos, o Lévi-Strauss notou que o sistema de afeto ele circula entre papéis. E esses papéis eles mudam de tribo para tribo. De modo que você vai ter uma determinada tribo em que a relação entre marido e esposa tende a ser uma relação mais conflituosa. E essa relação, e a relação da esposa com o irmão é uma relação mais afetuosa. E você vai ter outras tribos em que a relação do marido e da esposa é uma relação mais pacífica, mais amorosa, mais afetuosa. E a relação de conflito ela se dá entre a esposa e o irmão, entre a mulher e o irmão. O que acontece, ou o que acontece na nossa família nuclear ocidental aqui que a gente tem, é que ele é um ambiente onde esses laços antagônicos, esses laços afetivos, eles se desenvolvem todos dentro dessa família nuclear burguesa, família nuclear ocidental, seja lá como vocês queiram chamar. Daí o pai ele pode desempenhar tanto o papel de um ídolo para o filho, quanto o papel de um opressor, autoritário, alguma coisa nessa linha. Só que a questão toda do Lévi-Strauss é que só dá pra gente entender quais vão ser os traços da relação que os sujeitos vão estabelecer entre si se a gente colocar essas relações num sistema diferencial. De modo que a gente acaba estabelecendo que não tem nada intrínseco à figura paterna, intrínseco à figura materna, que vai fazer com que a gente lide com essas figuras de um jeito substancialista, como pensava a antropologia pré-estruturalista. A antropologia pré-estruturalista ela vai dizer que a questão do irmão materno, a questão da irmã paterna e a questão do pai, da mãe, tendo o filho como referência, a antropologia pré-estruturalista vai pensar que essas figuras elas possuem um valor em si e não um valor relacional. Então, essas duas regras a gente vai tirar, o Lacan vai aproveitar da antropologia estruturalista, que vai ser um sistema diferencial de parentesco e um sistema de regras que são tácitas, de regras que a gente não precisa ter elas explícitas para a gente fazer o uso delas. Bom, daí a gente chega à última influência que a gente vai tratar nessa aula, que é a influência do Hegel no pensamento lacaniano. Durante a década de 1930 na França, o Lacan ele frequentou os seminários sobre Hegel proferidos por um filósofo russo chamado Alexandre Koyev. E a leitura que esse Koyev tinha do Hegel era essencialmente marcada por uma passagem do Hegel chamada Dialética do Senhor e do Escravo, ou Dialética do Reconhecimento, que é uma narrativa que conta do surgimento do laço antagônico entre os homens. Para o Hegel, a subjetividade humana nasce então quando o desejo humano passa a sua formação social, passa a ser um desejo social, passa a sua forma social de desejo. Bom, o que é isso?
quando a gente deixa de desejar um objeto natural e passa a desejar a aceitação dos outros, o reconhecimento, o prestígio, alguma coisa nessa linha. Só que para a gente chegar nesse ponto, em Hegel, a gente vai ter também uma concepção de ser humano associada a essa coisa do desejo socializado. E a concepção de homem que o Hegel vai ter, então, vai ser a concepção de que o homem se define pelo desejo, e não pela capacidade de conhecer, como, por exemplo, a filosofia kantiana. E além disso, que a organização da realidade humana é uma organização que é orientada por esse desejo. Bom, vamos ver agora como é que o Lacan, brevemente, assim, algumas das aplicações dessas correntes teóricas na psicanálise lacaniana. Então, bom, sem querer sistematizar o que eu já falei, da psiquiatria fenomenológica e dessa concepção hegeliana de ser humano, o Lacan vai tirar que o mundo de cada um não tem uma referência à realidade externa, objetiva, que se mostra como tendo, vamos dizer, operadores de verdadeiro e falso. Mas o mundo é constituído de maneira singular pela vivência dessa pessoa, por como essa pessoa estruturou a relação dela com o desejo dela, vamos dizer assim. Só que, se o desejo é tão singular assim, não ia ter como a gente viver junto e compartilhar um mundo parecido, né? Porque se o desejo é tão singular assim de cada um, como é que as pessoas se comunicam entre si, sendo que cada um é um mundo tão peculiar? Bom, daí a gente chega na questão na questão hegeliana e da antropologia, de que tem um jeito da gente socializar a nossa singularidade, da gente socializar o nosso desejo. Esse meio de socialização do desejo é o que o Lacan chamou de simbólico, ou a linguagem. A linguagem é a maneira que a gente tem de transmitir alguma coisa que é da nossa singularidade, do nosso desejo, para os outros. Mas como eu tinha falado, a linguagem está no mundo antes de a gente chegar nesse mundo. Então, quando a gente chega no mundo, é como se já tivesse uma espécie de desejo pré-concebido, de um lugar no mundo pré-concebido no qual a gente vem adentrar. Esse lugar ele é principalmente definido pelas expectativas dos nossos pais com relação à nossa concepção. Daí o nosso pai, nossa mãe vai desejar que a gente seja um grande jogador de futebol, uma grande arquiteta, um grande engenheiro, uma grande médica, ou coisa do tipo. Todas essas expectativas, elas meio que formam um bercinho simbólico que já está pré-preparado para a chegada desse bebê. Então, assim como a linguagem é um negócio que precede a nossa entrada no mundo, precede o nosso nascimento, um certo lugar subjetivo, um certo lugar de desejo precede a nossa entrada no mundo. Esse lugar ele é principalmente forjado pelos nossos pais, por esse primeiro contato, por essa primeira relação que a gente vai ter com essa coisa da linguagem ou do simbólico. Então a psicanálise vai dizer que, para dar um exemplo de como é que funciona essa coisa do nosso bercinho simbólico, ela vai dizer que os psicopatas são aquelas pessoas que ocupam o lugar de um objeto de desejo destrutivo para a mãe. A gente vai ver nas próximas aulas as diferentes facetas do objeto A lacaniano, mas para antecipar um pouco, a psicopatia então ela estaria associada à forma como a criança ocupa um lugar de desejo sádico materno, de desejo de destruição, de um objeto oral para a mãe. Daí o Lacan vai dizer que os esquizofrênicos eles seriam os filhos que não foram desejados. São aquelas crianças que, por não terem sido desejadas, por não ter sido formado esse bercinho simbólico para elas entrarem no mundo, meio que a passagem daquele animal humano, daquele pedaço de carne, a um sujeito, a uma subjetivação, subjetivar aquele animal humano e tornar ele, vamos dizer, um sujeito, que a psicanálise vai conceber como sujeito, essa passagem não foi executada devido aos pais dos esquizofrênicos não terem desejado essa criança. Os paranoicos na psicanálise vão ser aquelas crianças em que não houve uma abertura para a entrada de um outro operador, que é o operador paterno, sobre o operador materno. Bom, o que é isso? Não teve espaço para que se criasse um ideal paterno, um ideal social naquela pessoa. Essa pessoa ficou muito presa a esse bercinho materno, essa forma de desejo materno que recai sobre a criança. E aí a função de socialização, vamos dizer, ela ficou um pouco... Ela se deu de uma outra maneira que não pela passagem pelo complexo de Édipo, por exemplo.
E tem a maioria que é a gente mesmo, que são os neuróticos, que são aquelas pessoas em que elas têm uma confusão quanto ao lugar delas no mundo. Do mesmo jeito que os povos primitivos eles criam mitos para explicar a organização social deles, os papéis sociais, de onde que veio o pai, de onde que veio o xamã, de onde que veio a mãe, de onde que veio o rio, todos esses mitos servem para explicar o mundo deles. O neurótico também, de certa forma, constrói esses mitos individuais. E esses mitos individuais, essas formas de explicar a nossa existência, o que elas vão estar operando ali, essa construção mitológica do neurótico, vai ser estabelecer e definir um lugar para esse neurótico no mundo. Bom, e daí a gente chega numa primeira vulgata lacaniana, assim, que é a frase de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. A gente viu que uma linguagem é um sistema de diferenças. É uma rede que estabelece seus valores pela relação entre as variáveis e um sistema em que as unidades podem se aglutinar como metáforas ou podem se deslocar como metonímias. Nesse caso, essa metáfora, o que é metáfora para o Lacan, é uma coisa que é análoga ao que o Freud chamou de condensação, e o que é metonímia para o Lacan é uma coisa análoga ao que o Freud chamou de deslocamento. E o que é essa condensação, esse deslocamento, essa metaforização ou essa metonímia em se tratando da psicanálise? Eles vão ser os representantes psíquicos da pulsão, que o Freud chamava lá de representante psíquico da pulsão. Vão ser os significantes que carregam consigo algo do desejo ou algo da ordem da pulsão. Então, o inconsciente estruturado como uma linguagem para o Lacan é isso, é o desejo ou a pulsão do ser humano como sujeitos a esse mesmo sistema da linguagem, como sujeitos a esse sistema diferencial e a essa dinâmica da condensação em metáforas ou do deslocamento em metonímias. Então, até a próxima aula. Obrigado.